amigas e meus amigos, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando as manifestações que ocorrem no país. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações Vivendo acima da média, um protesto contra si mesmo. Essa é a nossa série desse mês. Como vimos aí na vinheta, tantas vezes as pessoas têm ido às ruas protestar, tantas vezes temos protestado em outros lugares, mas é necessário que olhemos para dentro de nós e protestemos às vezes contra as nossas próprias atitudes. O que queremos com isso? Queremos construir, edificar relacionamentos acima da média. A nossa vida, gente, é uma vida de relacionamentos. Por mais que algumas pessoas tentem se isolar, por mais que algumas pessoas tenham investido grande tempo em jogos, videogames ou computadores e se tranquem dentro dos seus quartos, mas todos nós precisamos de relacionamentos. Precisamos do abraço amigo, precisamos da palavra de afirmação, precisamos do amor, precisamos descarregar os nossos sentimentos, precisamos viver em conjunto. Mas o que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido? Por que é que nós somos obrigados tantas vezes a protestar, a lutar contra a violência, contra a corrupção, contra tantas coisas, tantos males que assolam a nossa sociedade? Nós temos tido essas necessidades por uma razão muito especial. Porque não temos sabido viver relacionamentos acima da média. Porque temos baseado as nossas relações em falsos sensos de justiça, em falsos sensos de moralidade. Porque não nos dispomos a compreender o que sejam verdadeiros relacionamentos e o que significam esses relacionamentos aos olhos do Pai. Hoje, quero começar a pregação com um texto que está lá em Mateus, está aí no seu encarte. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Sabe de uma coisa? Nós temos firmado os nossos relacionamentos numa ideia de, eu tenho razão, eu estou certo, fulano me feriu e eu não vou perdoar. Ele que venha me pedir perdão, ele que haja assim ou haja assado. Nós compreendemos à luz da Bíblia que temos um senso falso de justiça e que esse falso senso de justiça tem destruído muitos relacionamentos, tem impedido casais de continuarem casados, tem impedido amigos de continuarem amigos, tem impedido pessoas de continuarem trabalhando dentro dos seus empregos, tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, porque elas buscam ter razão a todo custo. Na introdução aqui, diz assim, infelizmente, muitos relacionamentos estão sendo destruídos
porque as pessoas têm se baseado em um senso enganoso de justiça. No texto que vamos ler agora, o apóstolo Paulo nos direciona para uma mensagem simples, mas profundamente prática. O amor é muito mais perfeito do que todas as nossas ideias sobre justiça. Nós nos acostumamos a resolver os nossos problemas nos tribunais. Nos acostumamos a resolver nossos problemas da pior maneira possível, sempre querendo ter razão e sempre trazendo o senso de justiça. Por quê? Porque esperamos que as pessoas sejam aquilo que nós queremos que elas sejam. E isso tem sido um grande problema na vida das pessoas. Esse individualismo louco que estamos vivendo tem apontado para uma sociedade que cada vez mais se torna prisioneira de si mesmo. E o tempo todo estamos tendo que nos proteger das outras pessoas. Maridos que não suportam suas mulheres e vice-versa. Pessoas que acabam casamentos porque foi incompatibilidade de gênios. Um dia desse, fui aconselhar um casal aqui, e eles estavam pensando em terminar o casamento, porque frequentemente aquele rapaz jogava a toalha em cima da cama. Eu digo, olha, dá vontade de comprar um chicote, botar vocês dois de joelho e meter a peia nos dois aqui para aprender a ser gente. Não, mas é porque ela não é do jeito que eu quero. Digo, e nunca vai ser, meu querido. E nunca vai ser. O pior relacionamento que eu tive na minha vida foi com uma menina que eu namorei alguns anos atrás, que ela tinha uma lista de 50 itens de como eu deveria ser. E eu não era nenhum desses 50 itens. E isso tornou nosso relacionamento um terror. Eram brigas e brigas e brigas, porque simplesmente as pessoas não têm entendido que nós não somos a continuidade do querer delas. Luciano Huck estava mostrando um dia desse, amigos de 10, 15, 20 anos, que brigaram por causa de uma brincadeira que um deles fez, que inventou que tinha ganho um prêmio, reuniu todos os amigos para assistir a televisão, porque era um negócio de chutar a bola e acertar 5 vezes, e ele inventou que tinha ganho, e todos os amigos foram comemorar. Aí quando apareceu na televisão, mostrou que ele não havia ganho, e de todos os amigos dele, levaram na brincadeira. Apenas um ficou sem falar com ele por mais de 10 anos, porque ele não perdoou, não aceitou que o outro pudesse fazer uma brincadeira desse tipo. Que tipo de relacionamento estamos construindo? Relacionamentos baseados na intransigência, relacionamentos baseados em falsos conceitos de justiça, relacionamentos baseados naquela história de que se alguém me feriu, eu tenho que me vingar. Se alguém me feriu, me magoou, não há como perdoar. Jesus inverte essa história. Jesus transgride esse conceito agora. O segundo ponto aí da introdução diz assim: a ideia de justiça de Cristo é perturbadora. Filósofos, juristas e cristãos piedosos têm se inquietado ao tentar praticar mandamentos como oferecer a outra face. Alguns teólogos têm sugerido que se dê uma interpretação mais amena às palavras do Senhor. Mas será que isso é plausível? Ou seria aceitar a mediocridade dentro dos nossos relacionamentos? O Senhor diz para oferecer a outra face, e será que a gente tem que interpretar isso de uma maneira mais amena? O grande problema que eu tenho visto na igreja do Senhor hoje, não é entender a palavra de Deus, é querer aplicá-la às nossas próprias vidas. Entender
a grande maioria de nós entende, mas o difícil é querer praticá-la em nossa vida. E aí nós trazemos um falso senso de justiça. Nietzsche gritou aos quatro cantos que Jesus estava fazendo a transvalorização dos valores, ou seja, que Jesus estava querendo transformar a força em fraqueza e a fraqueza em força, e que isso era um absurdo, porque ele dizia: dê a outra face quando alguém te ferir. O nosso senso de justiça é de agressão, é de violência, é de irmos à forra, é de irmos adiante e destruir o outro por uma suposta ofensa. Eu lembro de uma vez que eu fui na universidade, eu tinha passado no vestibular para a História, só que eu já tinha terminado o mestrado em Filosofia, já tinha passado no concurso, já era professor da universidade e tal, e fui fazer a minha matrícula, só que eu perdi o prazo, eu não sabia direito, estava envolvido com outras coisas, perdi o prazo, e também eu já sabia, por ser professor da universidade, que no primeiro período, normalmente as matrículas são feitas automaticamente. E quando eu cheguei lá e que fui fazer a matrícula, o rapaz olhou para mim e fez: cara desse já, com cabelo branco, passa a vida toda, não entra na universidade, quando entra na universidade ainda chega atrasado todo. E eu fiquei assim, pasmo, eu digo: o que está vendo? Quem é esse cara, pelo amor de Deus? Sabe, eu fiquei tão transtornado na hora que eu não consegui reagir. E aí Deus mandou um anjo do céu, outro professor que passou lá e fez: professor Josemar, tudo bem? Aí eu: opa, tudo bem, professor, como vai? E aí ele olhou para mim e fez: você é professor de quê? Eu digo: professor daqui da universidade. Aí ele: sim, saiu todo desconfiado. Depois eu soube que ele era funcionário de lá. Mas sabe, eu agradeço a Deus que esse rapaz tenha aparecido, esse outro professor, porque eu já estava pronto para jogar para cima dele o pior que havia dentro de mim, para me vingar, para olhar: você está pensando o quê, seu cabra? Eu já passei em não sei quantos vestibulares aqui dentro, eu já sou mestre, eu sou professor dessa birosca, brabo. Mas Deus mandou um anjo antes e disse: não vou permitir que esse pobre coitado dê mau testemunho a meu respeito. É lutar contra a minha própria natureza, eu sei. A justiça de Deus é diferente de tudo aquilo que aprendemos nas faculdades de direito e nas faculdades da vida. É diferente de tudo aquilo que se pratica dentro dos tribunais. É diferente de tudo aquilo que se coloca como base dos relacionamentos. Porque todas as vezes que a justiça de Deus vem, ela vem para dar lugar ao amor, em lugar daquilo que nos parece exatamente, demasiadamente correto. Quantos de nós aqui poderia levantar a mão e dizer: são 6 horas da tarde e eu ainda não pequei hoje? Quantos poderiam dizer: daqui para meia-noite eu não vou pecar, não vou soltar nenhum pecadinho, nenhum pensamento mau, nenhuma ira sem motivo, nada eu vou fazer? Todos os dias pecamos, nós sabemos disso, temos consciência disso. Todos os dias ofendemos ao Senhor, e mesmo assim Ele olha para nós e, ao invés de derramar a sua justiça, Ele decide derramar o seu amor. Sabe, se Deus fosse fazer justiça sobre nós hoje, Ele nos condenaria a todos. Mas a Bíblia diz lá em Ezequiel 18 que Deus não se alegra na morte do ímpio. Sabe por que Deus não se alegra na morte do ímpio? Porque o ímpio, quando morre, se distancia dele. Deus não tem alegria na condenação. Deus não se alegra em condenação. Deus se alegra em amar incondicionalmente, em perdoar acima de todas as coisas. Deus nos quer próximos e não distantes. Por isso que Ele abre mão da sua justiça e substitui a justiça por amor.
e substitui a condenação pelo perdão. Por isso que Deus olha para pessoas que erram todos os dias e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, vinde a mim, vocês que têm o jugo pesado, porque o meu fardo é leve, porque eu venho aqui para fazê-los descansar em mim. O Senhor quer aproximação, e esse é o grande exemplo. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor nos criou para vivermos em relacionamentos profundos, relacionamentos de amor. Desde a criação, as palavras que Deus diz na Bíblia, lá em Gênesis, são: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, e fez para ele uma auxiliadora. O Senhor viu que não era bom ao homem viver só, e deu-lhe a mulher. Mas não parou por aí. Deus deu-lhes também os filhos, e mandou que procriassem, porque Deus também entende que é assim que devemos viver, em comunidades. A própria ideia triuna de Deus é uma ideia de comunidade. Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, nos dá uma ideia de coletividade e de relacionamento harmônico. Por que nós vamos negar isso com esse individualismo que nos afasta das pessoas? Eu vejo um amigo, algumas pessoas dizendo que essa história de amizade é da porta para fora, que a amizade tem limite, e as pessoas estão tão preocupadas em colocar limites nas suas relações. Eu vou dizer, nós precisamos nos preocupar em ampliar os nossos limites. Precisamos nos preocupar em ampliar os nossos limites. Existem pessoas que colocam limites tão ferrenhos dentro dos seus relacionamentos, que é cheio de não me toque, não me toque, não me toque. Não, porque em 15 de dezembro do ano passado você pisou no meu tapete e agora eu não quero mais que você venha na minha casa. É umas coisas assim, um povo cheio de milindres, cheio de coisa, de individualidades, cheio de limites. Não, a minha mulher não pode pegar no meu telefone. Por quê? Qual é o problema dela pegar no seu telefone? Não, meu marido não pode pegar no meu tablet. Meu irmão não pode tomar o meu iogurte. Minha prima não pode se deitar na minha cama. Vamos ampliar nossos limites ao invés de demarcá-los? Vamos aumentar as possibilidades de relacionamento? Vamos abrir mão de certos sensos falsos de justiça e tornar as nossas relações mais fáceis? Vamos facilitar os caminhos ao invés de travá-los? Eu quero convidar você a ler um texto bíblico agora, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14, para nós refletirmos um pouco sobre as condutas e os limites dos nossos relacionamentos, para refletirmos de maneira muito prática, sobre aquilo que há em nossas vidas e que precisa ser transformado. A partir do versículo 14, do capítulo 12, da carta aos Romanos, o Senhor nos ensina assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se,
mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nesse texto, pegando aí a parte de contexto do nosso encarte aí, eu observei o seguinte, que a linha de pensamento de Paulo em Romanos 12, lembra a linha adotada por ele mesmo, Paulo, em 1 Coríntios 12, 13. É a mesma lógica. Em primeiro lugar, ele menciona o corpo de Cristo. Somos todos parte de um mesmo corpo. Depois ele menciona a diversidade de ministérios no corpo de Cristo. Nós somos todos pertencentes ao mesmo corpo, mas somos diferentes. E depois ele finaliza falando sobre o supremo e absoluto pré-requisito do amor. Ele vai apresentar o amor como sendo um pré-requisito para a nossa relação com Deus e um pré-requisito para a nossa relação com o próximo. Ele vai nos ensinar aqui nesse texto a abrir mão daquilo que nos parece extremamente justo para vivermos aquilo que nos fará verdadeiramente pessoas felizes. Na segunda parte do contexto diz assim, no texto que estudamos hoje, o amor domina a cena. Até então Paulo havia falado sobre o amor ágape, somente para se referir ao amor de Deus. Amor este derramado em nossos corações, demonstrado na cruz e decidido a não nos abandonar. Mas pela primeira vez, agora nesse trecho que nós lemos, a palavra ágape, que é uma das utilizadas para se referir ao amor, aparece como essência do discipulado cristão, indicando uma vida prática que imita as atitudes do coração de Deus. Nesse texto, Paulo começa a ensinar a usar a mesma palavra que é utilizada para se referir ao amor de Deus por nós, para dizer, vocês devem amar aos outros da mesma forma que Deus os amou. O normal aqui seria que Paulo não utilizasse a palavra ágape, mas a palavra filéu, que é esse amor fraterno entre duas pessoas. Mas ele usa a palavra ágape para dizer assim, olha, vocês devem amar de maneira prática, da mesma forma que o Senhor os ama. E ele começa a dar alguns conselhos para a vida prática, de como conduzir relacionamentos, de como construir relacionamentos baseados na forma que Deus escolheu para amar. Eu quero coloquei aqui no encarte, como uma pergunta tema para nós pensarmos. Estar certo ou viver bem? O que você prefere? O que é que você prefere dentro dos seus relacionamentos? Estar certo ou viver bem? Existem aquelas pessoas que ficam insistindo nessa ideia de que eu estou certo e eu não vou abrir mão, eu estou certo. Destroem o seu relacionamento porque elas não querem abrir mão, nenhum nem outro, porque não podem chegar a um ponto de razoabilidade. Confesse que você está errado, confesse, reconheça que você errou, reconheça. Não querem admitir que uma discussão dentro de um relacionamento de qualquer tipo que seja, essa discussão será sempre menor do que o relacionamento. Mas é incrível como pessoas acabam amizades, namoros, casamentos,
como as pessoas acabam relacionamentos por motivos torpes, por motivos tolos, porque carregam dentro de si um desejo de fazer justiça que é muito maior do que a sua própria felicidade. Eu lembro de um texto de Rubem Alves, um texto antigo, mas muito bonito, que ele falava sobre o casamento, e eu aplico aqui para qualquer tipo de relacionamento. E ele dizia assim, que casamentos, eu vou chamar aqui de relacionamentos saudáveis, eles não podem se parecer com um jogo de tênis. Porque no jogo de tênis o objetivo é fazer o outro errar. Então toda vez que você consegue bater na bola do tênis com a sua raquete, você joga de maneira que provoque o erro do outro. O objetivo é que um dos dois vença. E quem vence é quem consegue fazer o outro errar. Isso nunca pode ser o estilo de um relacionamento saudável. Aí Rubem Alves diz, um bom relacionamento deveria ser como um jogo de frescobol. Porque todas as vezes que você dá uma raquetada, o seu objetivo é dar a melhor bola possível para o seu parceiro. No jogo de frescobol você não tem adversário, você tem parceiro. Os dois jogam, e quando eu recebo uma bola errada, eu me esforço todo para acertar essa bola, para que ela vá do melhor jeito possível para o meu parceiro. Assim devem ser os nossos relacionamentos. Quando um erra, o outro deve fazer todo o esforço para corrigir o erro do outro, em amor, e continuar a partida juntos, porque não se trata de adversários, mas se trata de parceiros que devem viver em conjunto. Aí minha pergunta vem, o que é mais importante então? É estar certo ou viver bem? Se você está respondendo dentro do seu coração, que o mais importante dentro de um relacionamento é ter razão, é estar certo, eu posso lhe indicar um psicólogo no final do culto, certo? Porque você está seriamente perturbado. O mais importante numa vida relacional é viver bem, ainda que isso implique às vezes em ter que abrir mão de estar certo em certas situações, em algumas situações. Aqui o primeiro conselho de Paulo, no versículo 14 e 15, diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O nosso primeiro ponto aí no encarte para você preencher: para viver bem, precisamos negar o nosso senso de justiça. Precisamos negar o nosso senso de justiça. A palavra grega que é traduzida aqui como abençoe é evlogei. Essa palavra que está aqui como evlogite, num tempo verbal diferente, eu vou explicar. Essa palavra significa fale bem. Abençoar é falar bem do outro. E no tempo verbal que ele está aqui no grego, é para você fazer isso constantemente. Não pare de abençoar quem lhe persegue. Não pare de falar bem de quem lhe persegue. Aqui o que Paulo está dizendo é: ei, falaram mal de você, abençoe, fale bem. Ei, estão lhe perseguindo no trabalho, abençoe, fale bem. Estão falando mal de você na família, abençoe, fale bem. Não saia maldição dos seus lábios, mas fale bem. Construa uma relação em que seus lábios apenas abençoam. Leve adiante. Eu sei que isso é difícil, né? Quando as pessoas começam a falar mal da gente, a gente tem uma tendência a se vingar e dizer: e ele que faz assim, assim, assado? E ele? Nós adoramos essas respostas. Nós mesmos, eu faço isso, eu sofro com isso, eu padeço com isso, mas a Bíblia me ensina: ei, pare, se baterem na sua face direita, ofereça a outra.
Se lhe perseguirem, abençoem os que lhes perseguem. Se falarem mal de você, falem bem de quem fala de você. Não pague o mal com o mal, Paulo diz mais adiante, mas construa algo sólido, construa algo diferente. Abençoe aqueles que vos maltratam, abençoem aqueles que vos maldizem, abençoe, não amaldiçoe, não falem mal de quem fala mal de você, fale bem, porque assim você conquistará. Bem-aventurados os pacificadores, diz o Senhor Jesus no Sermão da Montanha, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoar, falar bem, é trazer paz para dentro dos relacionamentos. E aí Paulo continua dizendo assim, olha, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E nesse sentido é também abrir mão do meu próprio senso de justiça, porque muitas vezes as pessoas deixam de se alegrar com as outras, porque em outro momento da vida as pessoas erraram com elas. Não tem coisa mais chata, mais triste do que chega o marido em casa, meu amor, fui promovido, consegui aquela promoção que tanto almejei, tanto trabalhei, tanto estudei, meu amor, deu tudo certo, fui promovido hoje, está aqui, ó, já no meu contra-cheque. Mas você ainda não trocou a luz da sala que faz uma semana que está queimada. É estimulante demais, né? É estimulante demais. O cara chega para o amigo, todo festivo, minha filha nasceu, estou feliz demais. Parabéns, bom para você. Porque você me ofendeu lá atrás, eu não vou me alegrar com você. Porque você me magoou lá atrás, eu não vou chorar com você. Será possível? Será que tem alguém que diga aqui que nunca magoou outra pessoa? Será que tem aqui que não é devedor sentimentalmente a outra pessoa? Será que em algum momento nosso senso de justiça tão perfeito, tão sóbrio, poderia ser aplicado a nós? Será que nós gostaríamos de ser perdoados por Deus como nós costumamos perdoar as pessoas? Se Deus aplicasse sobre nós o nosso próprio senso de justiça, será que seríamos felizes? Será que passaríamos no crivo do nosso próprio senso de justiça? Esse é o protesto contra si mesmo. Olhe para dentro de si, veja que tipo de decisão você está tomando. Se você está buscando ter razão em tudo, ou se você está buscando viver bem com as pessoas. Porque quem quer viver bem com as pessoas não se importa muito em ter razão. Eu não estou falando em ser aqueles João bobo, que todo mundo chuta, pisa e você não faz nada. Mas eu estou falando em relevar as coisas, em perdoar, em não se deixar magoar. Acho que estou falando em algo mais profundo ainda do que perdoar. Eu estou falando aqui em não se ofender, em ir adiante com mais tolerância nessa vida, com tolerância às pequenas coisas, com tolerância a coisas simples da vida. Um casal brigar porque um dos dois mexeu no telefone do outro. Que tipo de individualidade é essa? Irmãos brigarem porque um usou o brinquedo do outro, ou usou o carro do outro, ou porque a irmã pegou o meu vestido. Sabe, eu acho meio estranho essas coisas. Eu fui criado de um jeito lá em casa que sempre foi, não por necessidade, graças a Deus, mas por opção dos meus pais, de dizer assim, não, vou comprar uma bicicleta, aleluia, coisa boa, tal, mas é uma para os três, é festa do mesmo jeito, é uma para os três, irmãos. Vou comprar um carrinho de bombeiro, é um para os três.
Se um quebrar, fica os 3 sem o brinquedo. E se brigarem por causa do brinquedo, apanham os 3. E vão dormir de couro quente. Certo? Então, sempre foi assim. Eu acho estranha essa coisa da individualidade exacerbada, sabe? Desses limites tão presos, de pessoas que não querem abrir mão dos seus limites, dentro dos seus relacionamentos, de chegar a casais que cada um tem o seu banheiro, sabe? Cada um tem a sua pia, cada um tem o seu vaso sanitário. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que estamos vivendo? De chegar em casa e filhos de cristãos que não dirigem a palavra aos seus pais. Pelo amor de Deus, o que é isso? Conheci 2 irmãos que não se falam há 18 anos. Pergunta a eles, por que é que eles não se falam? Eles não fazem a menor ideia do que os levou a ficar sem falar, mas não se falam. É gente muito ruim, não é não? É gente muito ruim. Eu disse a eles, eu digo, rapaz, vocês são 2 cabas ruins, viu? Porque se tem coragem de fazer isso com o irmão, imagina com os de fora, né? Não quero amizade com vocês, não. Eu fico brincando assim, 18 anos sem falar com o próprio irmão. Quando Paulo fala nos versículos 16 e 17, assim, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Para viver bem, diz aí o segundo ponto, precisamos possuir consciência livre e pura. E aí eu explico. O ensino de Paulo aqui é psicológico. Ele usa as palavras phronontes e pronomenoi, cuja raiz é nous, que significa consciência. Aqui Paulo está dizendo para nós nos afastarmos de certos pensamentos. Para você preencher aí, diz assim, Paulo nos ordena a afastar as nossas mentes do orgulho, da altivez, da vingança e do engano. Pelo contrário, devemos ocupar nossas mentes com bons pensamentos, conforme Filipenses 4:8. Trata-se de construir saúde mental e emocional. As palavras que Paulo usa aqui no grego, dizem assim, olha, afaste a sua mente, afaste a sua consciência dessas coisas. Deixa de ser tolo. Você pensa que porque passou num concurso, você é melhor do que os outros? Você pensa que porque você está com o controle remoto da televisão na mão, sujeito, você é melhor do que todo mundo que está na sala? É mais ou menos assim, tem gente que tem uma altivez inexplicável. Tem gente que pensa que vai levar os seus títulos para o céu, ou que vai levar seus bens para o caixão, e não se dá conta de como essa vida é passageira. Paulo diz, afaste a sua mente dessas coisas, deixe de ser orgulhoso, não deixe de se associar com pessoas, porque elas são de nível inferior, são supostamente de nível inferior. Não olhem para os outros com desdém, considerem uns aos outros iguais a si mesmos. Aqui Paulo nos dá um exemplo prático de convivência, também lutando contra o nosso falso senso de justiça. Porque novamente nós muitas vezes nos consideramos melhores ou de uma estirpe melhor e olhamos para as pessoas e dizem, fulano não tem berço, fulano não tem classe, fulano não dá para conviver comigo, ele é de outro nível social.
forjamos preconceitos, forjamos, imagens deturpadas da criação divina. E ao invés de ajudar as pessoas a progredirem, a crescerem como seres humanos, nos colocamos à distância. Eu achava um absurdo ver que dentro da minha família, algumas pessoas não admitiam que a empregada sentasse à mesa com eles. Porque não, sentar na mesa com a família, não. Que é isso, meu amigo? Como se ela não fosse gente, como se ela fosse um animalzinho que tivesse que experimentar todo mundo da casa, esperar todo mundo da casa terminar de comer, para depois ela poder ir se alimentar, não importava qual a situação dela, se ela estava com fome, se não estava, ela ia comer o resto do que a família deixasse. Será que isso ainda acontece? Me parece que sim. Paulo diz: afaste suas mentes dessas coisas. Afaste a sua mente daquilo que não produz crescimento. Afaste a sua mente daquilo que lhe coloca como um ser humano diferente dos outros. Aproxime a sua mente apenas daquilo que é útil. Aproxime a sua mente daquilo em que há louvor, daquilo em que há excelência, daquilo em que há virtude. Isso sim, ocupe as suas mentes, mas essas histórias aqui não. Orgulho, engano, altivez, pensar que é melhor do que o outro, isso aqui destrói relacionamentos. Isso aqui é um falso senso de justiça, um falso senso de moralidade. Me lembro que nós gostamos muito de meter o pau nos políticos, né? E uma vez eu vi um vereador que estava infringindo leis de trânsito, e quando recebeu a multa, ele dizia assim: eu vou pagar a multa, olha para mim, eu sou um vereador da cidade de São Paulo, essas leis não se aplicam a mim. Eu digo: meu Deus, o que é que esse cara está imaginando? Mas não é diferente com a maioria das pessoas. Muito provavelmente, se você for ali fora agora, vai ver que tem carros estacionados nas vagas para pessoas com dificuldade de locomoção, estacionados por pessoas que não têm dificuldade nenhuma. Você chega ali no Carrefour, chega ali no Bom Preço, é de irritar. E às vezes eu vejo o carrinho lá da Cidade Viva, com um adesivozinho da Cidade Viva, o bonequinho lá, todo feliz da vida, na vaguinha de pessoa com deficiência física. E eu fico mesmo olhando, eu digo: eu quero ver se esse carro tem alguém assim. Aí vem aqueles dois jovens sarados, saudáveis, e entram e não querem nem saber. Outro dia eu cheguei no Hiper Bom Preço, estava o cara, estaciona na vaga lá de deficiente físico. Descem 4 marmanjos, todos com farda do exército. Eu não aguentei, eu digo: meu amigo, não estacione aí não, cara, o que é que você tem a ver com isso? Eu digo: tudo a ver, eu sou um cidadão, e você usa essa farda porque eu pago imposto, então eu tenho tudo a ver, essa vaga não lhe pertence. Quase que eu levo uma surra em pleno Hiper Bom Preço, mas eu disse. E ele tirou o carro. Mas será possível que nós tenhamos que viver com falsos sensos de justiça, nos considerando melhor porque usamos uma farda, nos considerando melhor porque ocupamos um cargo, nos considerando melhor porque somos mais ricos, nos considerando melhor porque somos isso ou aquilo, porque temos o título de A ou B? Não é isso que Deus estabeleceu como prioridade dos nossos relacionamentos. A prioridade dos nossos relacionamentos é amar, é ultrapassar os limites dessa lógica medíocre, é ultrapassar os limites, os nossos próprios limites, é ampliar os nossos próprios limites e construir relações mais saudáveis, é dar às outras pessoas mais espaço para participarem de nossa vida, e não estarmos nos ofendendo
com qualquer coisa, nem nos julgando acima dos outros. A terceira parte diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de nível inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com os outros. Amados, não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se seu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A terceira lição diz assim: para viver bem, devemos pagar com o bem o mal que nos fizerem. Devemos ser pacificadores, buscando constantemente promover as melhores formas de convívio, mesmo quando isso não nos favorecer. Vingança não é justiça, pois não sabemos a medida das nossas ações. Por isso ela pertence a Deus, e nas mãos dele devemos deixá-la. E finalmente, o amor prático constrange aqueles que praticam o mal. Na minha família teve um caso bem interessante, um parente distante, eu já até contei isso aqui na igreja, alguns pensam que é brincadeira, mas é fato. Depois de 30 anos de casados, decidem separar-se. O marido estava irredutível, não tem jeito, eu vou me separar, e acabou-se. Sentou-se para conversar com a família. Rapaz, o que é que houve que depois de 30 anos de casado você vai se separar? Olha, meu amigo, a história começou na lua de mel. Digo, tá danado. 30 anos o caba está carregando mágoa da lua de mel. E o que foi que houve na lua de mel? Conta aí pra gente. Não, porque quando a gente voltou da viagem, ela arrumou as malas, arrumou as roupas dela no guarda-roupa e não arrumou as minhas. Eita motivo. O sujeito não se comunicou, o sujeito não perdoou, o sujeito saiu guardando mágoa e esperando a oportunidade para se vingar. Novamente o senso de justiça atrapalhando o nosso convívio. Novamente o senso de justiça atrapalhando o desenvolvimento do nosso relacionamento. Aqui Paulo nos ensina de uma maneira muito forte, muito linda: façam todo o possível para viver em paz com todos. Hajam vocês, não esperem que os outros sejam transformados. Hajam vocês, amados, nunca procurem vingar-se, porque nós não sabemos a medida das nossas ações, não compreendemos até onde vai o limite de uma vingança que seria supostamente justa. Pelo contrário, Deus diz: olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, retribua o mal que te fizerem com o bem. Sabe por quê? Porque na cabeça deles se amontoarão brasas vivas. Eu me lembro quando eu era da primeira igreja batista de João Pessoa, nós realizávamos um projeto aqui na praia de Tambaú, durante a Micaroa, chamava-se SOS Micaroa, e nosso objetivo era evangelizar as pessoas antes de começar a festa. E Gilvan Cabeleireiro todo ano nos cedia gentilmente o seu salão lá, e nós montávamos um palco, e tinha música, e tinha dança, e tinha teatro, e um monte de coisa para atrair as pessoas. Esse palco não incomodava, aliás, o som dos trios elétricos não incomodava ninguém, mas todas as vezes que nós ligávamos o nosso som, que era infinitamente mais baixo do que o Chiclete com Banana, do que Asa de Águia, do que todas aquelas bandas, aí incomodava. E eu me lembro que a vizinha veio, entrou,
pegou uma das nossas voluntárias, chamada Janaína, e começou a gritar com ela, mandando baixar o som, mandando desligar o som, que era inadmissível, que ela ia ligar para a polícia e não sei o quê. E Janaína mostrou que nós tínhamos a licença para funcionar ali, e quando mostrou a licença, ela, como diz lá no sertão, rodou-lhe a mão na cara. A mulher deu uma mãozada na pobre de Janaína, que a pobre caiu sentada. Houve aquele tumulto, separou-se, a mulher saiu, tal. No outro dia, Janaína veio, comprou um ramalhete de flores e foi entregar a essa mulher. A mulher caiu no pranto, chorou feito uma louca. Não sei se ela se converteu, diz ela que aceitou Jesus naquele dia. Mas isso é amontoar brasas vivas na cabeça das pessoas. Quando nós pagamos o mal com o bem, nós constrangemos aqueles que pensam que são nossos inimigos. Nós constrangemos as pessoas. Uma atitude que eu achei linda nesses dias de protesto foi de alguns policiais militares, eu não lembro de que estado do Brasil, que distribuíram flores com os manifestantes. E eu gostei muito daquela atitude, porque, infelizmente, uma parte irresponsável da imprensa tem transformado a polícia no Brasil em marginais, tem chamado a polícia brasileira de marginais fardados. Isso não é verdade. Se a nossa polícia agiu mal em algum momento, agiu mal porque seres humanos estão lá dentro. E nós agimos mal também muitas vezes. E aqueles policiais que foram humilhados e várias vezes surrados no meio da praça por não poderem usar suas armas para defenderem o patrimônio público e privado, ainda assim pegaram e foram distribuir flores no meio da rua. Isso é colocar coroa de brasas vivas na cabeça de quem age como um inimigo. Um amor que constrange, um amor que transforma. Pessoas que são capazes de mudar o mal em bem. Relacionamentos são feitos assim. Relacionamentos são construídos de amor e não de justiça. Porque todas as vezes que procuramos ser justos demais dentro dos nossos relacionamentos, nós destruímos cada um deles. Eu me lembro que, não que meu casamento seja perfeito, graças a Deus não é, porque se meu casamento fosse perfeito, algo estaria estranho na minha humanidade. Mas lembro que nós tivemos algumas discussões sobre deixar uma toalha em cima da cama, sobre isso e sobre aquilo. E gente, se eu encontro uma toalha em cima da minha cama, molhada, o que é que eu faço? Eu estendo. Eu vou, tiro de lá e estendo. Se eu encontro uma xícara em cima da mesa, quando não deveria estar, o que é que eu faço? Eu vou lá e guardo. Se eu encontro um garfo sujo na pia, eu vou lá e lavo. Porque se eu for brigar, não que minha esposa viva fazendo isso, quem vive fazendo isso sou eu, mas se nós formos brigar cada vez que isso acontece, e se formos entrar num senso de justiça e dizer assim: ei, você deixou 2 vezes a toalha em cima da cama, mas você deixou 3, e você deixou o pires lá na cozinha, e você deixou o garfo, não, e você não arrumou o guarda-roupa, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos chegar? Eu namorei com uma menina que tinha uma lista, eu falei aqui, né, de 50 itens que eu deveria ser. Eu ainda estava com a ideia de me casar com essa sujeita. Fui para uma feira de móveis. Com ela. Escolhemos um guarda-roupa lindo, está aqui, 6 gavetas. Eu digo, olha só, esse aqui está maravilhoso, 6 gavetas. Tá. Nessa aqui eu coloco minhas meias e minhas cuecas, nessa aqui minhas camisetas, não sei o que, pronto. A mulher não falou mais comigo. Calou-se. Depois de 40 minutos de profundo silêncio, eu não aguentei mais disso. O que é que está havendo? Começou a briga, e era grito e berro e não sei o quê. Depois de mais uns 40 minutos, ou seja, 1 hora e cacetada de confusão,
A briga era porque eu tinha dito que ia colocar as meias e as cuecas na mesma gaveta. Jesus do céu! Minha filha, se você quiser que eu guarde as cuecas dentro da geladeira e as meias dentro do fogão, eu vou guardar. A gente não precisa estar brigando com isso. Se a gente não comprou nem o guarda-roupa, a gente está brigando por causa disso? Não podia. Não tinha como ir para frente um relacionamento desse tipo. É óbvio que não tinha. Mas eu insisti. Meu Deus, e como me arrependo de ter insistido. E confusões foram aumentando, por quê? Porque nenhum dos dois conseguia pagar o mal com o bem. Mas todos dois estávamos já tão irados um contra o outro, que queríamos nos manter juntos, mas não entendíamos por que brigávamos tanto. Porque éramos intolerantes, irracionais, e não demos espaço para o amor tomar conta da nossa justiça. Em lugar da sua justiça, coloque o amor de Deus, e tudo vai ser melhor. Conclusões. Paulo repete insistentemente os seus argumentos contra a justiça humana, pois ela tende a diminuir os espaços do amor e da capacidade de superar dificuldades relacionais. Todas as vezes que nós queremos basear nossos relacionamentos nessa justiça humana, nós diminuímos o espaço do amor e diminuímos a nossa capacidade de resolver conflitos. E por isso sofremos mais do que o necessário. E o último ponto aí da nossa conclusão é o mesmo último ponto da conclusão do pastor Sérgio semana passada. Porque eu quero insistir nessa reflexão. O que você precisa fazer hoje mesmo para elevar o nível dos seus relacionamentos? O que você precisa? Eu espero que não tenha ninguém aqui hoje dizendo: eita, essa pregação era para fulano. Não era não, meu irmão. Era para você. Porque se foi você quem Deus trouxe até aqui, vamos crer na soberania do Deus que nos trouxe até aqui. Essa pregação é para você. E a pergunta que lhe faço hoje, que quero que lhe incomode, é como a minha vida prática vai ser mudada. Como a minha vida prática vai ser transformada. Como eu vou mudar as minhas atitudes para que os meus relacionamentos estejam acima da média? Será que eu vou buscar sempre estar certo? Será que eu vou continuar tentando ter razão? Ou será que eu vou buscar os conselhos de Paulo para viver bem as minhas amizades, para viver bem o meu relacionamento com meus irmãos, meus primos, meus colegas de profissão, com meu cônjuge e com quem quer que seja? O que você vai fazer? Não faça lista do que os outros devem ser. Não faça listas, porque as suas listas destruirão toda a possibilidade de seu relacionamento dar certo. Não queira que os outros sejam do jeito que você desejou, mas tenha a capacidade de repetir o amor de Deus, o amor ágape, e amar do jeito que Deus lhe ama. Porque se nós tivéssemos inimigos, e nós não os temos, porque o nosso único inimigo é o adversário do nosso Senhor Jesus Cristo, é o adversário de Deus. Aquele é nosso inimigo, mas as pessoas não são nossas inimigas. Se tivéssemos inimigos, ainda assim deveríamos dar-lhe de comer, ainda assim deveríamos dar-lhe de beber, porque essa é a vontade do Pai, que paguemos o mal que nos fizerem com o bem, da mesma forma que Ele fez conosco. João nos ensina que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, pois então sejamos reflexos desse amor.